A passagem de hoje é Salmo 35, versículos 17 a 28. Vamos ler juntos. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos, sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Pois não falam de paz. Antes, projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor. Deus meu. E não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: Eia, sus, alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor, todo o dia. Amém. Hoje, continuamos a meditar na palavra dos Salmos. O livro dos Salmos, que registra as orações e louvores dos santos a Deus, é verdadeiramente um livro bíblico fascinante e precioso, pois nos faz refletir sobre o conteúdo de nossas próprias orações, corrige nossa linguagem de oração para que seja mais correta e nos guia a uma profundidade e riqueza maiores. Espero que, neste momento, Deus nos conceda sua graça para que, através desta palavra dos Salmos, nossas orações se tornem mais parecidas com orações, transformando-se em algo mais profundo e belo. Continuando de ontem, vamos meditar no Salmo 35. Ao ler o Salmo 35, embora não saibamos exatamente qual era a situação do santo que o escreveu, conhecido como Davi, podemos certamente sentir as emoções que ele sentiu: perplexidade, injustiça e ira. Na longa oração registrada nos versículos 12 a 16 do Salmo 35, que lemos ontem, a injustiça e a ira sentidas pelo salmista são expressas de forma vívida. Davi havia tratado com benevolência aqueles que agora se tornaram seus inimigos, aqueles que buscavam sua vida e queriam lhe fazer mal. Quando eles ficavam doentes, ele jejuava e orava por sua cura. Ele os tratava como amigos e irmãos, e quando algo triste lhes acontecia, ele se entristecia junto. Ele praticava ativamente o amor ao próximo, conforme Deus deseja. No entanto, apesar de sua contínua bondade e amor, eles lhe retribuíram com o mal. Quando Davi caiu e passou por uma situação difícil, em vez de virem confortá-lo como ele havia feito por eles se alegraram e, secretamente, se reuniram para tramar contra ele. Eles zombavam de Davi e rangiam os dentes contra ele. Assim, tendo sofrido um ato terrível que só pode ser descrito como traição por parte de pessoas em quem confiava e tratava como família e amigos, algo que ele jamais esperou ou previu, Davi naturalmente sentiu perplexidade, uma profunda e grande injustiça e ira. Tristemente, a experiência de fazer o bem e receber o mal em troca, a experiência da traição e as emoções negativas que a acompanham, não foram algo exclusivo de Davi. É algo que inúmeras figuras na Bíblia, inúmeras pessoas ao longo da história, e até mesmo nós que estamos aqui, já experimentamos e sentimos ao menos uma vez. Este é um resultado lamentável, mas inevitável, devido à natureza pecaminosa profundamente enraizada em todas as pessoas, ou seja, o egocentrismo e o egoísmo, que são limites decorrentes de nossa teimosia e fraqueza. Vivendo em uma realidade onde a traição é comum, a nossa reação a ela, uma reação extremamente compreensível e natural, também vem à mente. É a vingança. Se alguém rejeitou minha bondade e me fez chorar, é justo que essa pessoa chore lágrimas de sangue. Se não, pelo menos, como diz o ditado,
olho por olho, dente por dente, eu deveria retribuir na mesma medida para que, no futuro, ninguém me menospreze ou se meta comigo levianamente. Assim como podemos facilmente lembrar de inúmeras obras como filmes, dramas e literatura que tratam da necessidade e da satisfação da vingança, vingar-se quando se sofre uma injustiça é uma reação familiar e natural. Portanto, não pareceria haver problema algum se Davi, agora sentindo injustiça e ira, decidisse se vingar daqueles inimigos ingratos e orasse por força e oportunidade para fazê-lo. Parece uma oração digna de ser ouvida por Deus. No entanto, a oração de Davi não segue a linha de Deus, eu preciso me vingar. Dê-me força. Dê-me uma oportunidade. Em vez disso, Davi ora para que Deus veja toda a situação e julgue os ímpios. Ele ora para que Deus o resgate das mãos de seus inimigos. Ele ora pela intervenção de Deus, entregando totalmente o julgamento e a resolução de toda a situação a ele. Dos versículos 19 a 21, Davi novamente denuncia a Deus os ataques injustos de seus inimigos contra ele. E dos versículos 22 a 24, ele suplica para que Deus não permaneça em silêncio, para que Deus, que vê todas as coisas, julgue corretamente e alivie sua injustiça. Vamos ler juntos esta súplica de Davi. Vamos ler juntos os versículos 22 a 24. Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Amém. Aqui, podemos ver a fé correta de Davi em Deus. Davi cria firmemente que Deus é um juiz justo. Ele acreditava que Deus não é influenciado por nenhuma situação ou circunstância, que ele sempre distingue corretamente entre os justos e os ímpios, que ele não deixa os ímpios impunes, mas os julga e os elimina completamente, e que ele não abandona os justos, mas os salva e exalta. Ele confiava e dependia do caráter santo de Deus. Davi está suplicando para que este Deus santo, este Deus justo, haja desta vez também, que haja fielmente de acordo com seu caráter. Em vez de orar cegamente para que Deus simplesmente fique do seu lado, independentemente da situação, ele está orando para que Deus julgue aqueles que praticam o mal, conforme o seu ver e julgar. Ele entrega toda a situação a Deus, desejando que ele haja para julgar de acordo com sua equidade, de acordo com sua justiça, e para endireitar tudo o que está torto. Esta é tanto uma confissão que apela para sua própria integridade, declarando que seu comportamento não tem nada a ser repreendido ou envergonhado diante de Deus, quanto uma humilde confissão que reconhece seus próprios limites. Porque Davi sabia que ele também era um ser humano fraco, não totalmente livre de sua própria natureza pecaminosa e egocentrismo, e porque sabia que a vingança, embora possa parecer gratificante no momento e como se resolvesse tudo, no final traz mais vingança, mais ressentimento e mais dificuldades. Davi simplesmente entrega todo o julgamento completamente a Deus. Ele está confessando que é suficiente se Deus endireitar tudo não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade de Deus, conforme o que é certo aos olhos de Deus. Neste momento espero que possamos comparar esta confissão de Davi, que entrega todo o julgamento inteiramente a Deus, confiando em sua fidelidade, com as nossas próprias orações em meio a situações de injustiça. Será que, em nossas orações, não nos sentamos frequentemente no lugar do juiz? Deus, ao meu ver, aquela pessoa está errada. Aquela pessoa que pisou, ignorou e traiu minha bondade, é claramente um pecador e um inimigo. Portanto, com teu grande poder, esmague e aniquile completamente aquele inimigo, para que ele se lamente amargamente e nunca mais se levante. Será que oramos assim, usando Deus meramente como uma ferramenta de julgamento, um executor da justiça que nós estabelecemos e concluímos?
Ou será que tentamos controlar Deus à nossa vontade, coagindo-o a concordar com nosso julgamento e nossos pensamentos, dizendo: Deus, se o Senhor realmente existe e está vendo toda esta situação, então deve agir como eu quero e se vingar por mim. Só assim minha raiva se acalmará. A palavra de hoje nos ensina que, mesmo quando somos injustiçados, confiar na justiça de Deus e entregar todo o processo e resultado inteiramente a Ele é uma fé mais profunda. Ensina-nos que desejar e suplicar para que Deus julgue, para que Deus endireite as coisas corretamente, é uma fé mais completa. Neste momento em que derramamos todos os nossos pedidos diante de Deus, não nos contentemos apenas com o fato de que, apesar de estarmos sofrendo e nos sentindo injustiçados, viemos orar a Deus. Que este seja um tempo em que possamos oferecer uma oração mais madura, em que o próprio conteúdo de nossas orações, cada frase, seja uma oração que entrega toda a situação inteiramente ao Deus mais justo e fiel, não ao meu julgamento. Uma confissão de que desejamos que todas as situações se desenrolem corretamente, não como eu vejo, mas como Deus vê. Davi, que entregou sua injustiça e até o julgamento de seus inimigos nas mãos de Deus porque confiava na justiça e na fidelidade dele, oferece a confissão dos versículos 27 e 28, em meio à alegria e esperança. Vamos ler juntos os versículos 27 e 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém. Davi espera que Deus seja glorificado quando ele endireitar todas as coisas, quando Deus intervier e agir para trazer a salvação. Ele espera que outros membros do povo de Deus, que como ele, vivem justamente de acordo com a vontade de Deus, mas que por isso estão em meio a injustiças e dificuldades, encontrem consolo ao verem a força e a salvação que Deus concedeu a Davi. Ele espera que eles, na expectativa de que o Deus fiel e justo, que concede paz a todos que vivem justamente, e o servem, também o salvará. Não desistam de uma vida justa de louvor e obediência a Deus, mesmo em meio à tribulação, testemunhando assim que uma vida justa é, de fato, a vida mais abençoada. Desejo que possamos comparar mais uma vez a confissão de Davi, que deseja que Deus seja glorificado, não a sua própria alegria com as nossas orações. Se Deus ouvisse e respondesse a todos os pedidos de oração que estamos fazendo agora, como ele seria visto? Que possamos ser aqueles que oram de uma maneira que testemunha a bondade, a justiça e a fidelidade de Deus, e que, crendo nisso, possamos viver uma vida justa hoje. Eu os abençoo em nome do Senhor.